Olá, amados irmãos, nós estamos aqui com mais um vídeo e um podcast do nosso Edificando. Lembrando que esse canal ele serve para que você possa fazer o seu devocional, para que você possa ouvir um pouco da mensagem, da palavra de Deus, no seu trajeto para o trabalho, na sua casa, mas também para você preparar o seu coração para a reunião de célula, onde você poderá compartilhar o tema que nós estaremos tratando aqui. Eu queria trabalhar com vocês hoje falando a respeito de um versículo apenas que está em Romanos, no capítulo 12, que é o verso 1, que diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Até aqui. Amados, o conselho de Paulo aos romanos é que nós apresentemos a nossa vida como um sacrifício. E o tema desse Edificando de hoje é justamente nossa vida no altar. Quando Paulo fala a respeito de sacrifício, nós imediatamente lembramos que sacrifício é uma entrega. O sacrifício no Velho Testamento fala daquele processo dos holocaustos dos animais em relação ao pecado, as ofertas que eram trazidas tanto no tabernáculo quanto no templo. Mas esse sacrifício normalmente apontava para a morte daquilo que estava sendo oferecido. E nós precisamos entender que a dinâmica dessa oferta, ela continua no Novo Testamento. Porém, não da maneira como era, mas de uma outra forma, onde a nossa vida, ela deve ser esse sacrifício. O apóstolo Paulo, ele classifica esse sacrifício em 3 áreas diferentes, em 3 dimensões que nós precisamos entender bem para que a gente possa corresponder com a vontade de Deus. Ele fala que esse sacrifício deve ser vivo, santo e agradável. Bom, quando nós falamos de um sacrifício vivo, evidentemente nós estamos falando de nós entregarmos a nossa vida e essa vida que entregamos deve ser vivida para a glória de Deus. O sacrifício no passado apontava diretamente para a morte e para uma morte física. Agora, o sacrifício vivo, ele fala de nós entregarmos, porém continuarmos a viver. Porém, essa entrega diária da nossa vida, ela se traduz nesse sacrifício, nessa oferenda de quem somos, do que fazemos, do que falamos para o Senhor. Dessa forma, nossa vida toda passa a ser essa entrega a Deus, O sacrifício também deve ser santo. O sacrifício santo fala de uma separação, porque a palavra santo, ela fala de algo que está separado, dedicado a Deus. Da mesma maneira como nós entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo, deve ser santificada, separada para apresentar a Deus. Dessa maneira, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, deve ser direcionado no contexto da santificação, da separação, da apresentação diante de Deus. O que nós falamos e fazemos, então, passa a ser algo dedicado a Deus. Por isso que o sacrifício deve ser vivo e santo, mas também agradável. Porque o que eu faço deve ser agradável a Deus. O que eu falo deve agradar a Deus. A maneira como eu vivo deve agradar a Deus. Assim, o sacrifício ele se traduz nessa oferenda constante, diária, uma oferta daquilo que somos, fazemos e temos para o Senhor, de maneira que Ele se agrade da nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que fazendo as coisas no contexto religioso, nós estaremos agradando a Deus. E o que é fazer as coisas no contexto religioso? É você fazer as coisas pensando que está agradando a Deus de maneira automática. Quando alguém, por exemplo, pensa que ir ao culto apenas vai agradar a Deus, ter um tempo de oração apenas vai agradar a Deus. Evidentemente que ir ao culto, orar, jejuar, você ler a palavra, isso agrada a Deus, evidentemente, mas não pode ser feito dentro de um contexto religioso. Tem que ser feito num contexto de adoração, de entrega, de devoção plena àquilo que você tem de revelação do que Deus representa para a sua vida. Caso contrário, a gente vai fazer sempre com uma mentalidade de barganha. Eu dou, mas eu quero receber algo de Deus.
É claro que Deus nos abençoa, é claro que Deus quer te abençoar. É evidente que Deus é bom, que Deus ele tem planos e promessas para a nossa vida. Mas a questão é que para que eu possa entrar numa dimensão mais profunda da promessa de Deus, da vida de Deus, eu preciso entrar na dimensão do sacrifício, na dimensão da entrega, na dimensão da santificação, na dimensão de viver para agradar a Deus. E isso tem que ser uma meta constante em tudo que nós fazemos. Não é só na igreja, não é só ligado às questões da igreja, porque eu estou falando, usando o termo religioso, justamente para associar essas questões que fazemos na igreja com a nossa vida com Deus. Porém, não é só isso, deve ser muito além disso. No seu trabalho, você precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na sua casa, você precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você é pai ou mãe, você como pai ou mãe deve ser essa expressão de entrega que agrada a Deus. Se você é filho, você precisa ter obediência, honra, submissão na tua casa para agradar a Deus. Se você é marido ou esposa, você tem que ser o melhor marido, amando a sua esposa, ou como a Bíblia mesmo nos ensina em Efésios, ser uma esposa que respeita o seu marido. Você vai fazer isso porque você tem uma vida que está entregue a Deus para agradar a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando a gente entende essa dimensão, nós entramos numa vida que ela não está apenas baseada numa cobrança, porque muitas pessoas reagem à religião por conta de uma cobrança, por conta daquilo que a igreja ela determina, do que uma doutrina ela exige de uma pessoa. Porém, o que Paulo traz aqui é uma questão que está ligado à nossa postura, e a nossa postura racional, porque ele fala que isso é o nosso culto racional, ou seja, onde eu escolho, onde eu decido entregar a Deus a minha vida. O sacrifício, ele não é exigido e tomado, o sacrifício sempre é entregue, ele sempre é oferecido. Por isso nós precisamos oferecer, por isso que o verbo usado aqui por Paulo no verso 1 é: eu peço pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o seu corpo, ofereçam a sua vida. E quando nós oferecemos voluntariamente, por meio de uma decisão coerente, racional e, por que não dizer, inteligente, né? Porque nós estamos entregando a nossa vida para Deus, né? Não é para qualquer um, essa atitude nos vai fazer com que a nossa escolha, com a nossa proatividade em agradar a Deus, sendo um sacrifício para Ele, nos faça a observar melhor as escolhas, observar melhor as nossas decisões, observar melhor nossas atitudes, nossas palavras. E quando nós temos essa disposição em fazer dessa maneira, a nossa vida ela vai se enquadrar perfeitamente nesse contexto de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando a gente olha para essa questão, o texto ele nos ensina, nos mostra, nos leva, né, inclusive no verso 2 que eu não li, mas você pode ler depois, a experimentar a vontade de Deus, a entrar numa dimensão de viver a vontade de Deus. Por isso, essa palavra, ela traz para nós algumas reflexões que são muito importantes. A primeira delas, eu queria deixar aqui duas perguntas para que você avalie, para que você reflita e pense nisso, né? E se você quiser, você pode até compartilhar essas respostas na reunião da sua célula, ou pensar, né, basicamente nessas perguntas e respostas que você vai trazer ao seu coração. É a seguinte: quais áreas da sua vida que você tem encontrado dificuldade para entregar a Deus, a dedicar a Deus? Quais áreas que, no momento crítico, onde você enfrenta algumas dificuldades, você percebe que, às vezes, você pende muito mais, né? Você se inclina muito mais para o egoísmo, para a justiça própria, você se inclina muito mais para aquilo que te agrada, para o teu conforto, para as coisas que você mais deseja, em detrimento daquilo que Deus tem trazido no seu coração, aquilo que Deus tem falado no seu coração. Quais são as áreas na sua vida que você tem encontrado dificuldade de entregar no altar?
Quais são as áreas da sua vida que você tem dificuldade de sacrificar? Essa é a primeira pergunta, que é sempre importante a gente refletir a respeito dela. E a segunda é, você está disposto a fazer um propósito de entrega? Você está disposto a, hoje, depois de refletir a respeito dessas áreas, fazer uma oração e falar: Deus, eu quero que o Senhor toque a minha vida, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, e para isso eu decido ser um sacrifício. Nessas áreas que são mais complicadas para mim, onde a minha carne se inclina muito para escolher os caminhos, eu decido sacrificar e viver a sua vontade. Eu sei que se você fizer isso e fizer uma oração sincera nesse contexto, eu sei que Deus ele vai tocar a sua vida e Ele vai falar ao teu coração a respeito da vontade dEle. Às vezes nós não fazemos a vontade de Deus porque a gente simplesmente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus você precisa estar atento ao Espírito. E aí você vai entender e você vai saber exatamente, na hora aguda de decisão, o que você precisa decidir, qual é o caminho que você precisa trilhar. Claro que a carne vai ter uma voz, vai ter uma força, vai te puxar para um lado. Mas se você tem essa decisão racional, essa escolha no teu coração, você vai ter muito mais elementos e força para conseguir obedecer a Deus. Amém? Queria fazer uma oração bem rápida para abençoar a tua vida e que esta palavra possa tocar o seu coração. Pai amado, eu peço que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor, ou assistindo esse material, seja tocado, Senhor, ao longo dessa semana com essa palavra, para que eles possam, Senhor, refletir a respeito dessa entrega. Entender, Pai, que a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito, que eles estejam alinhados com o Seu propósito, fazendo a Tua vontade e sendo um sacrifício entregue em Tua presença, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.